Olá, a paz do Senhor Jesus. Como é bom tê-los aqui para mais um devocional este muito especial, onde nós não poderíamos falar de outra pessoa a não ser Jesus. O dono da festa de hoje, a qual o mundo está parando para celebrar. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro Natal. Para iniciarmos, vamos orar e pedir para que o Senhor conduza esse momento de reflexão, esse momento de aprendizagem da palavra dele. Oremos. Pai, nós te glorificamos. Nós te adoramos, nós te exaltamos, reconhecemos, Pai, todo o seu poder, toda a sua glória, todo o seu amor e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui. Muito obrigada, Pai, por ter enviado seu Filho, por ter, Pai, feito o plano de salvação. Te entregamos o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, que estejam, Pai, totalmente alinhados contigo, para que possamos compreender o teu real propósito, Pai, para as nossas vidas. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê, Pai, capacidade espiritual de discernir o que vem de ti. É o que pedimos e te agradecemos, no nome poderoso do seu Filho amado Jesus. Amém. O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Mas o Natal que o Senhor nos concedeu é a concretização da palavra. É a concretização do envio do seu Filho, conforme ele disse lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando ele sentenciou a serpente. Nos nossos devocionais anteriores, nós aprendemos que quando o pecado entrou no coração de Adão e Eva, através da conversinha fiada da serpente, do diabo que ali estava usando a serpente, o Senhor sentenciou cada um. E a sentença da serpente foi o seguinte, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz o seguinte: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o Senhor já estava falando da vinda de Jesus, que viria pela mulher. Assim como diz também Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Interessante. Aqui o Senhor nos ensina que Jesus, ele veio no momento exato que ele deveria vir. Muitos questionam por que Jesus veio nessa época, há 2000 anos, por que não veio agora, na nossa época, ou por que ele não veio na época de Abraão, na época de Moisés, na época de Davi. Aqui, a palavra do Senhor nos ensina que, de acordo com a plenitude dos tempos, ou seja, plenitude significa tempo perfeito, o momento exato que ele deveria vir, segundo a vontade de Deus. Senhor, com a sua infinita misericórdia e amor, se fez homem para nos salvar, e ele veio no momento perfeito, no momento exato, em sua plenitude. Que amor é esse, né? E para compreendermos e conseguirmos entender tamanho, a dimensão deste amor, vamos voltar um pouquinho. O pecado, ele não aconteceu pela primeira vez aqui, no momento em que Adão e Eva pecaram. O pecado, ele aconteceu muito antes, lá no céu, quando Lúcifer, com inveja e ganância, quis o lugar de Deus. Ali teve o primeiro pecado. E então, quando Lúcifer foi jogado na terra, junto com 1/3 dos anjos, o Senhor não se levantou para tentar redimi-los. Mas quando Adão e Eva pecaram, o Senhor já tinha o plano da salvação. Por amor a nós, por amor aos seres humanos, conforme está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus por isso, por esse amor tão lindo, tão misericordioso, que mesmo sem merecermos, nos alcançou. E como também está escrito em Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquele que criou todo o universo se fez homem para nos salvar. Assim como diz João, capítulo 1, versículos do 10 ao 12. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes versículos nos mostram a nossa ingratidão, a nossa falta de reconhecimento do Deus que se fez homem para nos salvar, quando ele estava aqui. Aqueles que deveriam reconhecer, agradecer, segui-lo, os rejeitaram. Embora todo o Antigo Testamento estivesse cheio de profecias apontando a vinda do Messias, do nosso Salvador, quando ele veio, eles o rejeitaram. Como nós vimos, Jesus foi apontado como nosso Salvador lá em Gênesis, como também Samuel, Isaías, Miqueias, Malaquias, Jeremias, entre outros. E aqui eu destaco Daniel. As profecias de Daniel referente a Jesus são tão fortes que até o cientista Isaac Newton o citou e reconheceu o poder dessas profecias. Sim, estou falando desse Isaac Newton mesmo, matemático, físico, astrônomo, teólogo. Os seus maiores desenvolvimentos e estudos foram em relação à teologia, a Bíblia, e ele destacou as profecias de Daniel. Isaac Newton é muito reconhecido por desenvolver a teoria gravitacional. Ele acreditava no cristianismo, ele se dedicava aos estudos da palavra, mas eles ficaram ali guardadinhos para que ele pudesse estudar, pois naquela época ele não tinha liberdade de assumir a sua fé como ele queria. Ao falar sobre o livro de Daniel e Apocalipse, Isaac Newton afirmou que rejeitar as profecias de Daniel é a mesma coisa que rejeitar o cristianismo, a fé como ele queria. Ao falar sobre o livro de Daniel e Apocalipse, Isaac Newton afirmou que rejeitar as profecias de Daniel é a mesma coisa que rejeitar o cristianismo. Eu vou deixar aqui o texto que ele escreveu em um trechozinho importante, o qual eu acabei de citar uma parte dele. Achei muito interessante e importante abrir este parêntese sobre Isaac Newton, porque a nossa sociedade de hoje, e hoje a gente está conseguindo quebrar um pouquinho sobre isso, mas principalmente a geração anterior ou as gerações anteriores entendiam que o cristianismo não era para os intelectuais. E Isaac Newton é uma prova de que isso não é verdade, né? Jesus veio para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Independente se é sim, se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, não importa. Aquele que crê, ele receberá a salvação vinda de Jesus. E Deus, na concretização da sua palavra, o tempo todo ele nos ensina isso. Pois aquele, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, ele não veio em um reinado, ele não nasceu dentro de um castelo, num berço de ouro, não. Ele nasceu num estábulo. Ele foi colocado numa manjedoura. Ele veio de uma família humilde. Eles até tentaram uma hospedagem, um quarto para ficar, mas a cidade estava lotada. E o único lugar disponível era lá, naquele estábulo, junto com os animais. E ali,
o nosso Rei, o nosso Salvador, nasceu e ele foi reconhecido pelos céus, pois através de uma estrela, os magos eles foram orientados e guiados, ou seja, a criação reconheceu a grandeza, reconheceu o momento que o nosso Salvador veio ao mundo. As profecias se cumpriram, a palavra do Senhor, a sua promessa virou realidade no nascimento de Jesus, o nascimento de um menino humilde, nascido de uma virgem, foi preenchida pelo Espírito Santo do Senhor. Que lindo, que história linda! E tudo isso para nos salvar, para que pudéssemos estar aqui hoje, salvos pela graça de Deus. E quanto os magos finalmente conseguiram chegar, ali o adoraram. Adoraram o nosso Rei, adoraram o nosso Salvador. E para que pudessem preservar a vida daquela criança, daquele menino, eles não voltaram pelo mesmo caminho. Aqui o Senhor nos ensina algo muito interessante, que todos aqueles que têm um encontro com Jesus não voltam pelo mesmo caminho. A mudança é nítida, porque ele transmite isso, mudança. Então, para este Natal, eu desejo transformação, eu desejo mudança de caminho. É hora de fazermos um novo percurso, de acordo com a vontade do Senhor, que entregou o seu Filho para nos salvar. Uma morte tão dolorosa, tão humilhante, mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo, ele veio como homem e nos salvou do pecado. Possamos entender, reconhecer essa gloriosa manifestação do Senhor. Que sejamos gratos por tudo. Uma mudança de caminho para que o nome dele seja glorificado e honrado. Amém? Vamos orar para agradecer esse presente tão valioso? Paizinho querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse presente imerecido, por tua graça ter nos alcançado. Obrigado por esse plano perfeito de salvação. Oh Deus, nós somos tão pequeninos, tão pecadores. Obrigada, Pai, por seu amor ter nos alcançado. Obrigada, Senhor, por teu Filho amado. Obrigada porque hoje podemos comemorar livremente a nossa salvação. Muito obrigada por teu Filho amado Jesus. Muito obrigada, Pai. Mesmo tão pecadores, tão pequeninos, tão falhos, o seu amor nos envolveu. Oh Deus, que amor é esse? Que amor grandioso é este, Pai, por nós. Nós te amamos e nós te agradecemos por tudo. Nós aceitamos e reconhecemos a grandeza do seu amor. Nós aceitamos e reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, o único caminho que nos leva a Ti. Oh Pai, obrigada. Obrigada por esse Natal. Nós rendemos graça, louvor e adoração ao único digno de receber. Nós glorificamos o nosso Salvador, o nosso amado Jesus. Obrigada, Paizinho, por esse privilégio. Muito obrigada. No nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Obrigada por estarem aqui, por mais este devocional juntos. Que Deus abençoe cada um, cada família, que Ele seja o centro da nossa vida. Tenha um Natal abençoado e feliz. No nome de Jesus. Amém.